Deus se amostrar hoje. Obrigada, Jesus. Ativa a tua fé num ambiente como esse. Ativa essa medida de fé que você recebeu. Deixa ela ser ativada numa atmosfera dessa. A unção, ela vem com uma graça para ser praticada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por esse ambiente, por essa atmosfera. Muito obrigada. Pessoas não sairão daqui com as mesmas necessidades que entraram. De fato, tem gente sendo curada agora. Aleluia. Seja curada agora. Seja curada agora. Agora. Aleluia. Ciclos são quebrados, sabe? Numa atmosfera dessa. Meu Deus. Uau. Tem coisas que só acontecem num ambiente como esse. Não acontece na sala da sua casa. Não acontece, querido, no seu escritório, nem na sala da faculdade, só acontece aqui. Então aproveite, desfrute. Desfrute. Agarre. Obrigada, Pai. Nós acolhemos com mansidão a sua palavra que está sendo implantada em nosso coração. Nós entendemos que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Quem concorda comigo? Graças a Deus. Tem um poder explosivo aqui. Você pode sentar um pouco. Tem um poder explosivo aqui. Tem um poder explosivo aqui. Obrigada, gente. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Deus é bom. Então, obrigada, viu, gente? Daqui a pouco vocês vêm para a gente continuar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, por favor, no capítulo 2. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu compartilhar algo aqui do coração do Pai para o coração de vocês. Essa história de Lucas aqui conta aquele período que Jesus se perdeu de Maria e José, né? De fato, ele não estava perdido. Maria e José achavam que estava. Mas ele estava num bom lugar. E Lucas, no capítulo 2, no verso 46, diz assim: 3 dias depois acharam-no no templo. Então, Jesus já estava há 3 dias ali, né? Ele tinha apenas 12 anos de idade. E diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos o que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Uma criança de 12 anos. Logo seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Interessante. Jesus muito jovem, mas já se identificando com o ambiente, né? Com o ambiente do chamado, do propósito. Sabe, como é importante, tem coisas que a gente percebe, né? É algo que é perceptível, né? Você cumpriu o propósito e o chamado que Deus tem para a sua vida. E a gente sabe que a unção, ela aumenta por causa do ambiente que a gente frequenta, por causa das associações que a gente tem, por causa das influências, não é assim? E Jesus estava ali naquele ambiente, e de repente chega a mãe e o pai. E a Bíblia diz no verso 50, eles não compreenderam, porque Jesus disse: convinha que eu estivesse na casa de meu pai. E no verso 51 diz assim: Jesus desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Você pode dizer isso? Submisso. Quantos sabem que Jesus tinha uma unção sem medida? E que ele veio aqui para a terra com um propósito?
A Bíblia não fala muito da infância e da juventude de Jesus, mas deixou esse fato registrado, ele aos 12 anos. Mas a Bíblia diz que ele era submisso à sua mãe, né? E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. É interessante, porque tem gente que por causa de uma unção que carrega não quer se submeter a ninguém. E eu vou lhe dizer, Jesus sabia a unção que ele carregava, mas sabe que era necessário ele passar um tempo debaixo de autoridade. Porque tem gente que quando descobre que é alguma coisa, talvez se Jesus fosse aqui puxar, dizer assim, não, mas José e Maria não são espirituais como eu, por que eu tenho que me submeter? Conhece alguma figura dessa? Mas ele simplesmente sabia, e o Senhor, o Pai sabia, que para ele liberar aquele poder que estava dentro dele, uma submissão era necessária. Queridos, não existe unção nem poder fora de autoridade. Entenda uma coisa, um dia Deus falou com Samuel para ir ungir Davi. E Davi não estava na casa de Jessé não, viu? Davi estava apacentando ovelhas, mas Deus disse para Samuel, vá na casa de Jessé. A minha pergunta é, Deus sabia ou não sabia que Davi não estava lá? Sabia ou não sabia, gente? E por que ele mandou ir para a casa de Jessé? Porque Jessé era autoridade sobre a vida de Davi. E não existe unção derramada fora de autoridade. Você entende por que tantas igrejas são abertas e fecham? Porque o que abre e fecha, mas o que nasce cresce. E só nasce debaixo de unção. Aleluia. Porque tem gente hoje que não quer mais se submeter a ninguém. E eu estou aqui para dizer que esse poder que você aprendeu aqui, que está em depósito, ele está para se manifestar. Debaixo de autoridade. Porque independência ou morte só funcionou para Dom Pedro I, mas ele morreu. Aleluia. Amém, gente? E a Bíblia diz, no verso 52, e crescia Jesus. Diga, ele crescia. Você sabe que tem gente que acha que debaixo de autoridade vai ser abafado? Só que debaixo de autoridade é a forma que Deus tem para você crescer. Querido, deixa eu te dizer, Satanás trabalha pelo avesso. Ele trabalha ao contrário. Tudo aquilo que parece ser liberdade, ele prova para você que é prisão. Submissão, por exemplo. Ele quer mostrar para você que você está preso. Você não precisa estar debaixo dessa autoridade, né? Só que isso é liberdade da parte de Deus para você. E aquilo que te prende, ele quer te mostrar que é liberdade. Fique esperto. Amém? E a Bíblia diz que Jesus crescia. E ele crescia como? Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então não importa quão poderoso você é, a submissão é necessária. Porque é debaixo de autoridade que você cresce. E Jesus cheio do Espírito Santo, queridos, diga, Jesus cheio do Espírito Santo, se submeteu. Queridos, eu vou te dizer, só não se submete quem está cheio de outro Espírito. Porque quem está cheio do Espírito Santo se submete. Amém? Até aqui? Fica tranquilo, nós vamos chegar a um bom lugar. Amém? Eu sei que você não está animado do jeito que Judivan, como ele estava ministrando, mas a gente vai fluir. Amém? Então, há um aumento da parte de Deus quando há submissão. Você sabia disso? Há um aumento, um crescimento. Não há perda, só há ganho, né? E aí a gente percebia como Deus estava precisando treinar Jesus naquele ambiente de submissão, porque ele ia ser levado, sabe, queridos, para um plano do Pai, aonde ele ia ter que se submeter àquela cruz. E a gente precisa, sabe, tudo que nasce grande é monstro. A gente precisa ir crescendo até aquele, sabe, aquele ápice da perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Tem gente aqui em crescimento. Agora deixa eu te dizer, você sabe que o resultado da submissão aparece? Uma hora ou outra ela aparece, como o resultado da insubmissão também aparece. Eu não sei se você conhece pessoas que carregam um potencial tão grande, mas não conseguem ser uma potência. Alguém conhece gente assim? Você olha e diz, meu Deus, fulano tem tudo para crescer, mas não se submete, porque o que faz você se tornar uma potência é se submeter
esse potencial a ser treinado. Aleluia. E a gente simplesmente vê que lá em João capítulo 2, agora vamos para João. Saí lá um pouco de Lucas, só abrindo um parênteses aqui para falar sobre essa parte aí do crescimento. Aqui já aparece Jesus aos 30 anos de idade, e não tem relato dele aos 12 até 30, já se passam 18 anos, mas Lucas diz, e era ali submisso. Então a gente entende que ele passou esse tempo se submetendo, e chega aos 30 anos de idade, e a Bíblia diz assim, em João capítulo 2, verso 1, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Queridos, eu não vejo, eu não sei você. Você vê Maria aqui pedindo alguma coisa a Jesus? Ela só estava comunicando um fato, sim ou não? Assim, às vezes você está conversando e uma pessoa lhe comunica um fato. Vocês estão entendendo? Não é assim. A gente não vê Jesus, Maria dizendo, meu filho, e aí, faça alguma coisa. Não, ela comunicou um fato a ele. Está acontecendo uma falta. Tem alguma coisa nesse casamento, sabe? E ela simplesmente chegou e disse assim, olha, eles não têm mais vinho. Estava comunicando algo e Jesus olha para ela e diz assim, mas o que é que eu tenho com isso? Em outras palavras, ainda não é chegada a minha hora. Até aqui Jesus não tinha ainda realizado nenhum milagre, né? Na versão The Passion, diz que essa fala de Jesus é, minha hora de revelar meu poder, ou o dunamis, ainda não chegou. Mas sabe de uma coisa? Quem se submete às autoridades, o dia de revelar o dunamis chega. Deus tem um dia perfeito para você. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Deus tem um dia perfeito para você. Amém? E simplesmente a gente vê, ele diz assim, não é chegado. Mas existia um poder em depósito. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha se submetido, ele tinha ali cumprido, né? Ele tinha interesse de ler as Escrituras, de estar no lugar certo, de estar submisso às pessoas certas. Você que é jovem, não pense que você vai chegar a lugar nenhum sem se submeter aos seus pais, não. Não pense, não. Não pense. Porque quem não se submete aos pais, não se submete a pastor. Não se submeta a professor em sala de aula, não se submeta a patrão no trabalho. Mas sabe de uma coisa, querido? A polícia vai ter que se submeter. Aleluia. Aleluia. Porque o BOP faz você se submeter de outro jeito. Não é não, gente? Mas Deus não tem esse caminho para você. Amém? E aí, a gente vê que Jesus estava aqui. E ele estava dando uma lição sobre o poder que está em depósito, sabe, gente? E a gente vê que esse poder que você carrega, como Jesus estava carregando, é simplesmente, deixa eu te dizer, para responder a problemas. O poder que você carrega é para dar respostas, não é para dar desculpas, é para dar respostas. É por isso que você precisa estar debaixo de autoridade. É por isso que você precisa estar debaixo de alguém maduro. É por isso, porque tem algo em você que vai chegar o dia que você vai ter que dar uma resposta. Aleluia. Aleluia. E sabe, queridos, todas as vezes que você toma conhecimento de algo, que aquilo te irrita, é porque tem um poder em você para resolver. Eu vou dizer de novo. Quando você toma conhecimento de algo que te irrita, é porque está irritando você, porque tem um poder aí dentro para resolver o que está te irritando. Aleluia. Eu não sei como é que você escuta notícias a respeito de doença. Olha, tem coisa que tem me irritado. Irritado. Sabe, de 10 crianças que nascem, 9 é autista. Entende? De cada 10 crianças que nascem, 10 tem TDAH. De cada 100 pessoas, 99 tem coisa de câncer. Eu vou te dizer, tem coisa que tem nos irritado e tem que irritar você, porque tem um poder para resolver.
É por isso que você não pode estar solto, fora de autoridade. Você precisa estar nesse ambiente, se submetendo, se sujeitando, servindo, porque tem algo aí para ser liberado. Não deixa o diabo te enganar, querido. Aleluia. Amém. E aí a gente percebe que tem coisas, eu não sei você, que todo mundo está aceitando aí fora como algo normal. E você pensa assim, meu Deus, por que eu não consigo aceitar isso? Eu não consigo aceitar esse diagnóstico, eu não consigo aceitar essa derrota. Não, porque você não nasceu para aceitar, você nasceu para resolver. Oh, glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa a vocês que são pais. Quantos pais tem aqui? Levanta a mão. Cuidado com essa história de ensinar teu filho a saber perder. Você já viu o pai assim? Não, meu filho, você tem que aprender a saber perder. Não tem não, porque Deus não nos ensina isso. Deus nos ensina a ser mais do que vencedores. Que história é essa? Ah, Rosana, mas se eu não ensinar ela a saber perder, como é que eu faço? Não, querido, diga para ele. Tudo bem, você perdeu agora, então melhore nisso que no próximo você ganha. Mas para com essa história, se conforme com a perda, aprenda a perder. Não, a Bíblia não lhe ensina a saber perder. A Bíblia chamou você para ser mais do que vencedor. Oh, glória a Deus. Amém. E aí tem coisas, queridos, que a gente simplesmente não consegue aceitar. Sabe, é derrota, é falta. Sabe, é criança problemática, é sobrevivência. Você sabe que você não nasceu para sobreviver, você nasceu para a vida abundante. Zoe. Aleluia. Sabe, você não foi chamado para estar aguentando desgraça. Diga, eu mesmo não. Não, querido, sabe, às vezes as pessoas que estão aí fora, que simplesmente aceitam as coisas na maior naturalidade, é porque não carrega o poder que você carrega. Porque quem carrega esse poder, quando você toma conhecimento de algumas coisas, isso irrita você. Basta um comunicado, basta uma notícia na televisão, você começa a ficar irritado. Sim ou não? Diga, é porque eu tenho poder para resolver. E sabe que, a princípio, Jesus falou assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas aquilo começou a incomodar ele. Mas se você está nesse mundo, sabe, a gente está aqui, mas não é daqui. E você está vendo a forma como o diabo tem trabalhado, e você está se conformando com isso. Querido, está na hora de você ativar o poder que está aí dentro. Aleluia. Não é à toa que você está aqui nesse carnaval. Amém? E aquilo começou a incomodar Jesus. E Maria estava simplesmente apresentando um problema. E esse problema só chega ao fim. Porque esse problema consegue puxar de Jesus o poder para manifestar a solução. Então, todas as vezes que você estiver diante de um problema, acredite que aquilo não é para te matar, não para te parar. É para puxar de você uma indignação santa. Para você partir para cima. Porque maior é o que está em você. Maior é o que está em você. Aleluia. E de repente, a gente vê, né, quando Jesus diz o que é que eu tenho a ver com isso? Mas sabe, ele já estava se preparando para entrar em cena, para aquilo que ele veio fazer, porque até aqui não tinha começado ainda. O que Jesus veio fazer aqui, ele não tinha começado ainda os milagres, o ministério dele. Mas essa hora chegou exatamente diante de um problema. Às vezes a gente acha que o nosso ministério vai começar diante de situações favoráveis. A gente quer tudo bonitinho, no lugar, dinheiro no banco sobrando. E Deus está dizendo, e se eu escolher um problema para você começar? Você vai amarelar ou vai enfrentar? Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui? Amém? E aí, querido, eu vou te dizer, para quem é ungido, problema não é empecilho. Tem algum ungido aqui? Problema nunca vai ser um empecilho para você fazer aquilo que Deus te ungiu para fazer. Porque unção, poder, dunamis, é tudo sinônimo. Amém, gente? E aí a gente precisa entender isso. Porque lá em Isaías, no capítulo 6,
A Bíblia diz assim, Isaías falando, Isaías diz assim, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aquele capítulo está começando a falar do chamado de Isaías para o ministério. E aí ele começa o capítulo falando de um problema, de um acontecimento, de uma circunstância, uma morte. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, o céu se abriu, ele viu Deus no trono, os querubins, os serafins lá, e de repente um chamado. A quem enviarei? Aquele chamado que o pastor fez ontem aqui. E Isaías, querido, diante daquele trono aberto, ele começa a dar desculpas. Eu sou um homem de lábios impuros. E os anjos simplesmente pegam a brasa e tocam na boca dele, porque aquilo que você acha que é um problema, Deus resolve. Aleluia. Ai, meu problema é dinheiro. Deus pode tocar na tua conta bancária. Aleluia. Aleluia. E é interessante que Isaías entrou no ministério no ano de uma morte. Então, nem sempre Deus precisa de um cenário favorável para você entrar no que Ele chamou você para fazer. Talvez você diga, eita, foi no ano daquele diagnóstico. Pois é, Deus é especialista em contrariar o diabo. Ah, mas foi no ano do nascimento do meu filho. Aí eu recuei. Pois é nesse ano que Deus quer que você comece. Ah, Rosana, foi naquele ano que eu estava com as finanças mais desestruturadas. É exatamente isso que Deus quer, porque dele é a vingança. Sabe o que é a vingança de Deus? É o diabo dizer, você não pode, e Deus diz, pois agora eu mostro que pode. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não espere, querido, Deus não precisa de situação favorável para te favorecer, não. Pelo amor de Deus, acorda para Jesus, ativa o poder que está em você, avança, querido. Sabe o que é que eu tenho percebido? Tem muita gente perdendo tempo, perdendo time. Porque está olhando para 1001 coisa. Para quê? Querer condições favoráveis. Vai tomar banho. A favoração favorável é o espírito que você carrega. Oh, aleluia. Sabe qual é, querida, a condição favorável? O poder que habita dentro de você. Essa é a condição favorável. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E Jesus estava ali se preparando. E sabe o que eu acho lindo? Aqui, querido, toda mãe conhece o filho que tem. Hein? Tem mãe aqui? Você conhece seu filho? De bebezinho. Eu sabia quando meu filho chorava que era fome. Quando chorava que era birra. Mesmo choro. Mas eu sabia quando era fome, quando era birra. É porque tinha que trocar a fralda. Mãe sabe? Quando queria dormir, sabe ou não sabe? Será que quando Maria, tendo Jesus aquele tempo todo, até 30 anos, submissa a ela. E a José não sabia o filho que tinha para trazer aquela informação. Eles não têm mais vinho. Ela sabia com quem ela estava falando. Aleluia. Aleluia. E aí Maria, muito esperta, né, já tinha provado do dunamis sobre ela para fazer o que ela não podia fazer. Porque Jesus não foi gerado no ventre de Maria, ele foi trazido pelo dunamis para o ventre dela. Porque a forma legal de se entrar na terra era passando pelo ventre de uma mulher. Não tem ninguém aqui na terra que não passou pelo ventre de uma mulher, porque a forma legal, Deus trabalha dentro da legalidade daquele que Ele criou. Só tem um que está aqui que não passou pelo ventre de uma mulher. E não foi aquele que veio, foi aquele que caiu. Mas ele é ilegal aqui. Ele é ilegal, ele entrou ilegal, ele é ilegal. Legal é você. Aleluia. Mas Jesus entrou legalmente. Mas ele não foi gerado naquela hora, ele era pré-existente. Quem lembra? Mas o dunamis trouxe ele. A palavra se fez carne. Não foi assim? E aquela mulher que teve aquele filho ali, debaixo da autoridade dela, conhecendo, simplesmente olha para os discípulos e diz, ei, faça tudo que ele mandar. Conhecia ou não conhecia? Hein? O que é que eu tenho a ver com isso? Não é chegada a hora de eu manifestar meus milagres, não, publicamente. Aí Maria olha para os discípulos, faça tudo o que ele disser. Ela sabia que aquela informação ia simplesmente puxar um poder em depósito. Querido, deixa eu te dizer, não fica chateado. Sabe que eu já ouvi gente chateada?
Ai, Rosana, por acaso eu tenho um cara de banco, todo mundo me pede dinheiro emprestado. Está puxando um poder que tem aí dentro de prosperar. Aleluia! Aleluia! Amém! Diga para isso, nasci. Meu Deus do céu. E aí faça tudo que ele disser. E sabe, querido, todas as vezes que você aceitar, a gente precisa entender que tem coisas que quando começa a nos irritar, é porque tem algo para ser liberado de nós. Tem algo para ser liberado de nós. Amém? Lá em Lucas 24, no verso 46, Jesus disse assim, olha, eu quero ler com você. Lucas 24, 46. Jesus disse, assim está escrito. E lhe disse, era Jesus falando. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Ele estava falando do que ia acontecer com ele. E ele estava dizendo, rapaz, olha, está escrito que eu vou padecer. Diga comigo, ele padeceu. Não, diga de novo, ele padeceu. Para quê? Aí no verso 49. Para quê? Aí ele diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Esse poder aqui é dunamis. Então, não era só ele que estava carregando, era detentor daquele poder. Naquela época era só ele. Mas ele padeceu para você também carregar esse poder. Efésios capítulo 1, verso 13 não diz isso? Né? Que nós ouvimos a palavra, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Lara acabou de se converter. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo já habita nela. Porque ela ouviu o evangelho, creu, então ela foi selada com esse poder. Ela já vai sair daqui carregando esse poder dunamis. Amém. E essa palavra dunamis, se você tem aquele dicionáriozinho aí, Strong, clique em cima desse poder que é dunamis, que Judivan disse que ele significa poder, força, habilidade, né? Poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. Quem aqui tem a natureza de Deus? Sabe, esse poder reside em você por causa da natureza. Sua natureza mudou. Ei, a sua paternidade mudou. Ele te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus do céu, diga, mudei de família. Diga, mudei de pai. Aí, ele diz também, poder para realizar milagres. Quem tem esse poder? Poder para quê? Você tem um poder para quê? É para realizar ou é só para ouvir testemunho dos outros? Poder para realizar milagres. Aí ele diz, ele diz, poder e influência própria dos ricos e afortunados. Uau! Uau! Diga, esse poder é uma influência própria de gente rica e afortunada. Como é que você está se sentindo nessa manhã? Poder e riqueza que crescem pelos números. Uau! Esse poder é para realizar milagre, mas é também para você crescer, para os seus números aumentarem. Quem está pronto para mais zeros na conta bancária? Receba! De fato já está aí. Bota para operar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. E sabe, querido, o que é que eu percebo? Que aquilo que a gente carrega pode ser o fim de um diagnóstico. Pode ser o fim de uma falta. Pode ser o fim de um divórcio. Pode ser o fim de uma sobrevivência. Pode, depende.
Se você vai simplesmente tomar conhecimento e deixar para lá, ou vai deixar que aquele conhecimento ative o que está dentro de você para se manifestar e mudar a situação. Aleluia. Amém? O que é que a gente precisa? É assumir nossa autoridade sobre o problema. Você entende? Porque eu vou te dizer uma coisa. A gente não pode agir, queridos, como se a gente não tivesse o Espírito Santo. A gente não pode agir como se a gente não carregasse esse poder. Ainda que as pessoas te olhem meio atravessado. Porque quando a gente sabe o que a gente é em Cristo, tem gente que olha para a gente assim meio atravessado, perguntando quem está pensando que é. E você diz, eu não estou pensando, eu tenho certeza. Aleluia. Não, eu não penso, eu tenho certeza. Aleluia, aleluia. Amém, gente. E aí, Deus te chamou, querido. Jesus foi convidado para aquele casamento. E eu vou te dizer uma coisa: você não está aqui por acaso. Deus te chamou para esse casamento que você tem, para a família que você tem, para a igreja que você tem, para colocar o fim em algo e começar algo novo. Oh, aleluia! Meu Deus do céu. E tem gente que fica todo o tempo reclamando. Você não sabe a família que eu nasci, a cidade que eu moro, o bairro que eu moro. Ei, será que você não entendeu que é por isso que você está lá? Porque Deus quer inaugurar, através da sua vida, algo que sua família nunca provou. Oh, glória a Deus. Diga comigo, o milagre está em reconhecer que o problema é uma boa oportunidade. Poder para realizar milagre. Onde é que está o milagre? Eu reconhecer. É só isso? Aleluia. Aleluia. Que boa oportunidade para resolver esse problema. Amém, queridos? E Jesus assume a autoridade sobre aquele problema, porque se Jesus não tivesse assumido a autoridade sobre aquele problema, querido, aquele problema assumiria a autoridade sobre aquele ambiente. E a minha pergunta é, o que é que tem assumido a autoridade na sua vida? No seu ambiente? E está na hora de você reverter, virar a chave e dizer, quem vai assumir a autoridade sou eu. Meu Deus do céu. Eu li a questão que ele disse, eu tinha que padecer para que você tivesse o Espírito Santo, para você entender que esse texto é ele realizando. Mas sabe de uma coisa? Ele disse, aqueles que creem em mim, obras maiores farão. Querido, está na hora da gente acordar para quem a gente é. Eu vou te dizer, tem muita gente que fez o rema que precisa voltar para a sala de aula. Para assistir fé de novo, realidades da nova criação, justiça de Deus, aliança de sangue. Vocês estão entendendo isso? E a gente percebe Jesus assumindo a autoridade. E você sabe, queridos, Jesus assumiu a autoridade ali sobre aquele ambiente, mas ele também assumiu na casa de Jairo, sim ou não? Que Jesus chegava num lugar, tinha uma pessoa morta, o diabo já sabia. Não tem espaço para dois. Aleluia. Na sua casa não tem espaço para dois. Você chega e o diabo sai. Eu já vi pessoas dizendo, vou pedir demissão do meu emprego, que eu estou tendo tanta perseguição. Mas você não sai para o diabo ficar, você fica e o diabo sai. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? E sabe, Jesus disse, ele falou várias vezes, eu só faço o que vejo o Pai fazer. Eu só falo o que vejo o Pai falar. Rapaz, se naquela hora ele disse para Maria, não é chegada a minha hora, então eu acredito que aquela falta, aquela demanda, mexeu com a unção que ele carregava, o poder que ele carregava. E ele recebeu um fato celestial, é agora. Deus deu autoridade a Jesus naquele momento para resolver aquele problema. E ali foi o fim de uma vergonha, queridos. Porque aquele noivo, não tem coisa pior do que você ir para uma festa e faltar alguma coisa, sim ou não? Aleluia. Sabe que você foi ungido também para salvar pessoas de vergonha? Aleluia. 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 E eu vou te dizer, você não será envergonhado. Você não será envergonhado. E ao invés da vergonha, eu declaro dupla honra na sua vida.
por causa do poder que você carrega. Amém? E ali foi o fim, sabe? E o que aconteceu com aquela água? Eu quero mostrar para você alguns números, né? Você sabe que vinho, ele tem átomos de carbono, né? Só que quando Jesus disse para aqueles homens, enchei aquelas talhas, foi de quê, gente? De quê? E água, quais são as moléculas da água? Você sabe que vinho não tem H2O, tem moléculas de átomos de carbono? Não sei se você já estudou sobre isso. E uma pesquisa mostra que para transformar H2O em carbono, tem que se liberar uma energia nuclear sobre a água. Três mil vezes maior do que a energia solar. Você não tem noção do que você carrega. Você vê tanto crente desanimado, você já viu crente desanimado? Que ele não está pronto para levar energia em nada. Ai, estou pela fé, estou pela graça. Tem crente que não libera energia nem num aperto de mão, querido. Você dá a mão para ele bota só aquela ponta dos dedos mole. Ele tenta se economizar, vai dar um abraço, é aquela coisa sem graça. Querido, libera a energia. Libera, querido, o poder que você tem, seja intenso no que você faz. Para com essa história, pelo amor de Deus. Tem um poder aí dentro, ativa isso, querido. Querido, eu creio nesse evento. Sabe quando você pega um refrigerante e faz assim? E ele é ativado, que quando você abre a tampa, vai refrigerante para todo lado. Deixa eu te dizer, eu creio em você hoje sendo sacudido pelo Espírito. Sabe aquela coisa de você sair, respingando para todo canto. Meu Deus do céu. Querido, você vai ficar sem paciência para as obras do diabo. Meu Deus, aleluia. Aleluia. E sabe, Jesus simplesmente liberou, queridos, algo ali. Ele liberou um poder. Sabe, tenha postura do poder que você carrega. Levante sua cabeça. Aleluia. Tira a cara de prejuízo. Aleluia. Tem gente que anda como se quisesse que o povo sentisse peninha. Você não é digno de pena. Digno de pena é o cão dos infernos. E ele simplesmente, queridos, Jesus era intenso. E aquela energia, aquela dunamis que ele liberou ali, transformou. E sabe o que é que os estudos mostram? Aquelas talhas, elas davam 600 litros, era 600 litros de vinho. Cada garrafa de vinho tem 700 ml. Presta atenção a isso. Isso são estudos. 700 ml. Que qualidade era essa do vinho? Uma qualidade que quando eles disseram assim, esse é melhor, o povo primeiro serve o vinho bom, depois o ruim. Mas esse noivo deixou o melhor para depois. Aquele melhor que eles falam ali, era um vinho, Joel Osteen fez um estudo, né? E era um vinho que ele precisava ter pelo menos de 25 a 30 anos. Ou seja, esse poder que você carrega encurta processos. Não, eu vou dizer de novo. Esse poder que você carrega. Aquilo que pessoas demoram 30 anos para conseguir. Pagando minha casa, minha vida. Aleluia. Querida, eu vou perguntar o que você está esperando.
Então os estudos dizem que foram 600 litros de vinho, 700 ml cada garrafa, numa qualidade de um vinho entre 25 e 30 anos de fermentação, que hoje, nos dias de hoje, custaria uma garrafa R$50 mil. Isso dá um total de... Aí deu 800 garrafas, porque é 700 ml cada garrafa, né? Aí isso dá um total de R$40 milhões em segundos. A gente não tem noção do que a gente carrega, não. Deus é grande demais para caber dentro da tua cabeça. Para de ser racional. Para de raciocinar. É tempo de viver pela fé. Queridos, diante disso que eu te disse, você acredita que Jesus padeceu para colocar o Espírito dele dentro de você, só para preencher um espaço vazio que só Deus poderia preencher? Porque todo homem carrega esse espaço, que profissão não consegue preencher, casamento não consegue preencher, filho não consegue, dinheiro no banco não consegue, só Deus cabe lá, na pessoa do Espírito Santo. Sim ou não? Aí eu pergunto, Jesus ia padecer só para isso? Quando ele disse, para que você possa receber a promessa do meu Pai, que era uma promessa, hoje não é uma promessa, hoje é uma realidade, é uma herança. Meu Deus do céu. Aleluia. Tudo que Jesus precisou, queridos, foi liberar aquilo que já habitava dentro dele. Pergunta para mim, o que é que eu preciso, Rosana? Não, desse jeito você não quer saber, não. Pergunte. Libera o poder que está dentro de você. Para de se impressionar com notícias. Notícias é só notícia. A verdade sempre vai ser a palavra. Um diagnóstico é uma notícia. A verdade é Isaías 53. Ele levou. Meu Deus do céu. Quando Jezabel mandou dizer para Elias, vou te matar em 24 horas, aquilo era só uma notícia, queridos. A verdade é que Deus, só para contrariar Jezabel, levou Elias numa carruagem, nunca deixou ele morrer, porque deu 24, 72, 48, eu sei lá. Ei, deixa eu te dizer, não vai ser do jeito que o diabo está dizendo, vai ter do jeito que Deus estabeleceu, querido. Você lembra que Faraó disse, mata o menino, que era para matar Moisés. Deus disse, não. E ele vai viver e nem é longe da sua casa, é dentro da sua casa. E quer saber de uma coisa, você vai pagar escola para ele, vai brincar com ele feito um bobô, um vovô bobão. Vai não morre não, fica aí dentro. Oh, amado, eu vou te dizer, você tem se impressionado muito com notícias. Você tem se impressionado muito com valores. Mas essa região aqui é valorizada. Pois é para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem se impressionado muito com as informações que têm chegado, sabe? Mas essa é a realidade, mas a verdade muda qualquer realidade. Amém. E a gente precisa entender, queridos, que quem carrega o que a gente carrega tem que se manifestar, meu irmão. Meu Deus do céu. Alguém aqui carrega saúde? Ela vai ter que se manifestar, meu irmão. Alguém aqui carrega prosperidade? Ela vai ter que se manifestar, querido. O chamado que você carrega vai se manifestar. E a gente precisa entender que quando aquele primeiro milagre aconteceu, você sabe que Deus vinha 400 anos em silêncio, sim ou não? Não tinha 400 anos em silêncio. Se o Espírito Santo falasse em Deus se mover, na hora que aquela água se transformou em vinho. Deixa eu te dizer, o diabo sabia. O Messias chegou. Meu Deus do céu. Naquela hora ele sabia, câncer já era. Naquela hora o inferno sabia, escravidão já era.
Naquela hora o inferno sabia. Miséria, já era. Era um sinal. Já aconteceu. Não é promessa, é realidade, querido. Aleluia. É hora de assumir, amados. O que nós somos em Cristo, é hora de assumir a autoridade sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento. É hora, querida, é hora de assumir o poder que você carrega. É hora de fazer alguma coisa com aquilo que você já sabe. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, cuidado para não perder o time. Aleluia. Oh, aleluia. Amado, uma coisa é saber o que tem, outra coisa é abrir a boca e fazer valer. Porque na hora que Jesus se posicionou para mudar aquela situação, que ele disse, enche as talhas de água. Querido, deixa eu te dizer, na hora que ele se posicionou, ele viu que tudo que ele precisava já estava lá. As talhas já estavam lá, a água já estava lá, os discípulos para obedecer já estavam lá. Enquanto você não se posicionar, você não vai ver a provisão. E eu quero lhe dizer, ela já está lá. Ela já está lá. Ela já está lá. Quantos aqui fizeram rema sem perspectiva de dizer como é que eu vou pagar as mensalidades? Fora eu, porque eu fui assim, quantos? Mas sabe de uma coisa, chegou a provisão ou não chegou? Porque a gente se posicionou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aí tem gente assim, se levantar um mantenedor, vá tomar banho. Seu mantenedor já se levantou na cruz. Amém. E foi isso que aconteceu, querido. Jesus percebeu que tudo que ele precisava para resolver aquilo já estava lá. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, se você não se posicionar, você não vai ver saída. E sabe o que é mais lindo de tudo? Jesus nem pediu para provar o vinho. Pode distribuir. Rosana, por que ele não pediu para provar? Ele confiava em Deus. Ele confiava que Deus não ia decepcioná-lo. Ele confiava na direção que ele recebeu. Querido, ele sabia o caráter de quem ele carregava. Ele sabia. Aleluia. Sabe por que você está com medo? Porque você não confia o suficiente. Eu já vi pessoas dizer, e se eu disser e nada acontecer? Você não tem confiança no princípio de crer com o coração e confessar com a boca. Porque quando você fala crendo, as coisas acontecem. Aleluia. Vai, meu filho, enche as talhas de água. Depois, pode pegar e vai, leve, sirva. Meu Deus do céu. Queridos, eu não sei você, mas tem uma versão diferente de você, que você tem vivido até hoje, que vai se manifestar nesses dias de evento. Você vai sair daqui mais ousado. Vai ter dia, se não for agora, que você vai desejar passar por aquelas portas e encontrar Satanás bem ali na frente. Aleluia. E dizer para ele, apareça aí. Aleluia. Aleluia. Eu duvido você sair daqui e encontrar um doente e não ser ousado o suficiente para impor as mãos sobre ele. Meu Deus do céu. Eu vou encerrar só lendo Efésios capítulo 3, verso 20. Judivan acabou de ler na revista atualizada, mas eu quero ler na The Passion, que diz assim, presta atenção nisso. Nunca duvide do poderoso poder de Deus para trabalhar em você e realizar tudo isso.
Nunca duvide. Dúvida anula fé. Nunca duvide do poderoso poder de Deus para trabalhar em você e realizar tudo isso. Ele alcançará infinitamente mais do que seu maior pedido. Seu sonho mais inacreditável e excederá sua imaginação mais louca. Uau! E o versículo encerra assim: ele vai superar todos eles, porque seu poder, dunamis, milagroso, constantemente energiza você. Esse dunamis que habita em você, esse poder, ele te energiza. Ele não te deixa frouxo, covarde. Ele não te deixa sem coragem. Ai, estou tão cansada. Não, querido, ele te energiza. Ele te deixa animada. Ele quer simplesmente fazer o que está para fazer. Ele quer liberar o poder que tem. Ele quer mudar as circunstâncias. Ele quer alterar o quadro. Aleluia. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tem um poder energizando você. Fica de pé, querido. Aleluia. 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 Deixa eu perguntar: alguém aqui chegou com algum tipo de falta? Ou financeira, sei lá, ou algum sintoma de enfermidade? Ou saiu de casa e não ficou aquela paz que você esperava? Ou sei lá o que é que o diabo levantou? Só levante sua mão, não saia do seu lugar não, só levante. Deixa eu lhe dizer, você que está perto dessas pessoas, chegue perto dele e diga assim: tem um poder aqui, meu filho, para resolver isso. Diga, bota em prática agora o que você está vendo aí. Diga: tem um poder aqui, meu filho, para resolver isso. Diga para ele: eu vou pegar junto com você agora. Vá, vire para essa pessoa que está com a mão levantada. Chegue perto dela e diga: eu vou pegar junto com você. Nós vamos liberar algo aqui. Isso vai ser resolvido agora. Eu quero que você ore com essa pessoa. Libere para essa pessoa que está perto de você, de mão levantada. Chega perto dela aí e diga: eu estou aqui do jeito que Jesus estava naquele dia, para liberar algo, para transformar essa história. Queridos, faz isso crendo. Confia no poder de Deus. E sabe de uma coisa? Você recebe e celebra. Você que está aqui para receber, receba e celebre. Receba e celebre. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por tua palavra, Pai, porque ela não volta para ti vazia. Obrigada, Senhor, por esse dunamis que está presente em nós para resolver toda e qualquer situação. Obrigada pelo poder milagroso que está nos energizando. Obrigada por essa atmosfera de milagre. Obrigada, Senhor. Não terminará o mês de março. Não terminará o mês de março. Não terminará o mês de março sem você ver resolvido. Eu declaro, querida, ainda essa semana, coisas se movendo na sua vida. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Obrigada, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Você que estava de mão levantada, você recebeu aí desse poder? Então comece a agir como se já é. Comece a se alegrar.